Olá, saudações. Meu nome é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Hoje é domingo, 14 de junho de 2020. Estou aqui hoje para falar diretamente para vocês sobre um assunto que eu gosto muito de discutir, sobre ídolos, sobre Baal e sobre Deus Todo-Poderoso. Para dizer a diferença entre o Deus Todo-Poderoso e os ídolos, que são esculpidos de madeira, de bronze, de ouro, de pedras, de gesso, enfim, todo tipo de imagens que são feitas por escultores. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre essa diferença. É que certa vez eu conheci um rapaz que ele era escultor. Ele gostava muito de esculpir imagens, às vezes figuras de animais, mas o seu dom mesmo era esculpir imagens sacras. Mas como era muito trabalhoso esse trabalho, dava muito trabalho, era muito difícil, ele optou por trabalhar com gesso, que é um material mais leve, um material muito mais fácil de se trabalhar, né? E que é menos dispendioso. Muito bem, esse rapaz tinha os seus 22 anos por aí assim, mas ele era um hábil escultor, era um excelente artista na arte de esculpir imagens e animais. Como eu estava dizendo, ele aderiu ao gesso. Ele comprava o gesso, né? E ele tinha as formas, várias formas ele tinha, de santos, de imagens, de animais, de pedestais, de bonequinhos para enfeite, para ornamentar uma sala, por exemplo, um jardim, que eles faziam também aqueles bonecos que era Papai Noel, não era Papai Noel, 7 anões, um dos 7 anões eles faziam também. E entre as imagens dos 7 anões, dos répteis, dos animais e das imagens sacras, não tinha diferença nenhuma. A diferença era apenas de formato, né? Um tinha uma forma de um jeito, outro de outro, claro. E esses homens tinham umas formas que ele colocava, fechava uma na outra. Antes ele passava uma espécie de óleo dentro das formas, de um lado e de outro das formas, e colava-as uma na outra. Aderia as duas com uma liga especial, apropriada para fazer aquela cola, e misturava o gesso com a água. Quando o gesso estava bem espesso, embaixo das formas, tinha um buraco. Então era naquele buraco que ele colocava o gesso bem espesso, né? Colocava o gesso, depois deixava uma margem para tamponar. Tamponava, estava um tampo ali, e deixava a um lado. Depois de algum tempo, que já estava dura, a imagem já estava dura, endurecida, ele desamarrava, desatava, né? Abria as bandas, separando-os de um lado para o outro, e surgia aquele bonequinho todo branquinho. A forma era essa, era todo branquinho. Então, havia dias em que o terreiro dele estava repleto de santinhos de toda espécie. Inclusive o padre Cícero,
Também ele fazia de gesso e colocava para secar ao sol, para secar, né? No terreiro para secar para o sol secar aquelas imagens. Quando estavam secas, ele as pegava uma lixa apropriada, e lixava aquelas partes das emendas, né? Deixava tudo bem lixadinho, lisinho. E depois de feito esse trabalho, ele começava outra obra. Era a da pintura. Ele colocava breu, ele dissolvia o breu, a substância chamada breu, entendeu? Na água, e pincelava aquelas imagens, todas elas. Podia ser imagens de sacras, podia ser imagens de bonecos, de jardim. Só sei que ele fazia tudo, pincelava e deixava elas amareladas. Aquilo servia para depois colocar a tinta, ficar brilhante. Dava aquele brilho especial. Então, e eu ficava ali observando, né? Curioso, observando tudo, com todos os detalhes, com a perfeição como ele fazia e pintava as imagens, que aos poucos ia ganhando notoriedade, porque estavam coloridos, né? Mas eram objetos mortos, inanimados, sem vida. Agora ali tinha todo tipo de santo ele fazia. Todo tipo de santo que os católicos conhecem, o mundo católico conhece, ele fazia. Era pequenininho, era maior, era médio, era grande e quase do tamanho de um homem, de um menino. Tudo isso ele fazia direitinho e ficava bem bonito o seu trabalho. Era admirável e dava gosto de ver. Aí eu conversando com ele, eu dizia: "Ô fulano de tal, você vende essas imagens para quem?" Ele dizia: "Bom, eu vendo para as pessoas católicas, elas gostam muito de adorar essas imagens." Eu digo: "Você acha que isso está certo? A adoração dessas imagens de escultura, que não têm vida, não podem ver, não ouve, não fala, não se mexe, não sente cheiro, não sai do lugar para fazer adoração?" Ele disse: "Bom, eu sou apenas um artista. Eu sou apenas um artista que faço meu trabalho com seriedade, faço meu trabalho com esmero, a fim de ganhar meu dinheiro. E é por isso que eu faço uma variedade de santos de toda espécie, porque tenho que agradar um grande número de pessoas que me procuram." Tudo bem. Aí é quando está. Ele pintava aquelas imagenzinhas toda branquinha, depois que dava o brilho, depois que aprontavam, ele saía para vender. Muitas vezes as pessoas chegavam e recebiam ali a encomenda feita dias anteriores. Então, aquela imagem passava a servir de objeto de adoração para aquelas pessoas católicas, beatas, que gostavam de se ajoelhar nos pés daquelas imagens, gostavam de fazer suas orações, suas petições, dirigir-se a elas com tanta fé, né? Com tanta cerimônia e dedicação, que saiu dali como se já tivesse sido atendida, como se o pedido já tivesse sido atendido. Aí onde está a diferença? Aquelas imagenzinhas tipo Baal, o Baal do século XX, em forma de santos, que as pessoas já conhecem. Eu posso até citar alguns nomes de santos que o rapaz fazia. Deixa eu ver se eu me lembro. Era São Sebastião, Padre Cícero, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, São João Batista,
Nossa Senhora Comum, do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Lourdes, ele fazia Nossa Senhora das Graças, entendeu? Fazia São Lázaro, ele também fazia São Benedito, ele fazia São Cristóvão, fazia Santo Onofre, São Lázaro. Olha, era uma variedade, inclusive a imagem do Senhor Jesus também estava ali, pronta para ser vendida. Então, ali as pessoas compravam e ingenuamente, né, passavam a adorá-las como se aquele tivesse vida, como se aquela adoração fosse verdadeira, mas não, era uma adoração falsa, na qual Deus não apoiava de maneira nenhuma e nem apoia, entendeu? Esse rapaz era um artífice, né? Ele fazia as coisas com propriedade, porque precisava, era o seu ganha-pão, entendeu? Ele vivia daquilo, mas ele não as adorava, ele apenas fazia por encomenda, aquelas imagens que as pessoas levavam para suas casas para fazer suas adorações. Eu dei uma breve pausa para evitar que o latido de um cachorro lá fora fosse vazado, mas pelo que eu estou vendo, isso vai acontecer e eu já peço antecipadamente desculpa a vocês, porque, como já disse, meu estúdio fica rente à rua, na sala da minha casa, e qualquer ruído que vem lá do exterior é captado, e eu não vou parar o vídeo por causa disso. Então, aquele rapaz fazia todo tipo de imagem. Era Nossa Senhora das Graças, né? Como já falei, e muitas outras. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes. Todo tipo de santo ele tinha conhecimento deles e tinha encomendas. E as pessoas levavam consigo aquelas imagens e com elas um grande fardo de ignorância espiritual era conduzida com elas, levava para as suas casas para fazer suas orações. Muitas delas eram tão beatas que faziam terços, procissões, levava de casa em casa aquela imagem, como se aquela imagem fosse protegê-las de alguma coisa. Mas como eles eram católicos, eles acreditavam piamente naquilo e eram desculpados, mas não perdoados por Deus, porque eles não eram ignorantes, eles sabiam o que estavam fazendo, eles tinham conhecimento da Bíblia, tinham conhecimento de que aquelas imagens não era tão importante quanto eles imaginavam que fosse, entendeu? Porque existe um Deus Todo-Poderoso, ao qual nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, e que aquelas imagens diante dele não valem nada. São abominações, todas elas. Mas é muito difícil você chegar para um católico e falar essas coisas para ele diretamente. Ele vai ficar agastado, não vai gostar. Ele transforma-se até no inimigo de uma pessoa dessa, principalmente se for uma pessoa muito apegada às imagens, né? For muito carismática, for muito devotada àquele tipo de imagem, de adoração. Eles não gostam, entendeu? Não gostam. E então eles levavam consigo aquelas imagens para adorar. Mas só que tinha pessoas da Bíblia, olha, não falei a você que o cachorro ia latir e ia vazar? Deixa que ele lata, é um animal inofensivo. Então aquelas imagens só serviam para quê? Para atrasá-los espiritualmente falando, para desagradar Deus Todo-Poderoso. Porque aquelas imagens é uma espécie de ferrolho, que tranca as portas do céu para as pessoas que as adoram. Enquanto você estiver com essa espécie de imagem, não tem a chave das portas do céu, de maneira nenhuma. E o conselho que eu dou é esse: livrem-se enquanto podem, enquanto Deus pode perdoá-los, enquanto vocês estão vivos, entendeu? Eu também já adorei. Quando eu era menino, criança que não conhecia Jesus, eu fiz muitas minhas adorações com essas imagens, mas depois que eu conhecia Jesus, eu parei com tudo isso, com essa adoração pagã, e me dediquei a adorar somente o Deus Todo-Poderoso em espírito e em verdade, porque
Ele é o Pai do meu Salvador. Entendeu? Então é isso que eu digo para vocês. Adore o verdadeiro Deus. É o recado do Paulo Coroa de Maceió. Se gostaram, dê aquele like em nome de Jesus e subscrevam-se. Aqui eu fico pedindo a Deus que os abençoe hoje, amanhã e sempre.